Olá! Hoje continuaremos nossa aula aí de primeiros socorros nas principais intercorrências, né? Então, vamos iniciar aí com desmaio, né? Então, o desmaio consiste na perda transitória da consciência e da força muscular, fazendo assim com que o paciente caia, né? Caso ele esteja em pé, que ele perca a sua consciência, né? Isso pode acontecer por vários fatores, como subnutrição, então a pessoa desnutrida, um cansaço excessivo, um excesso de sol, né? Então a pessoa que trabalha muito tempo debaixo do sol, ou a pessoa que esteja aí sob influência de estresse, né? Outras situações também é o nervosismo, angústia, emoções fortes e também algumas intercorrências de outras doenças. Bom, o desmaio ele pode ser identificado, né, por sinais e sintomas como tontura, sensação de mal-estar, pele fria, pálida e úmida, suor frio e, por fim, aí a perda de consciência, né? Então, dependendo aí como for evoluindo esses sinais e sintomas, a pessoa ela já tem essa sensação e muitas das vezes ela consegue até mesmo solicitar uma ajuda ou buscar algum local adequado aí para que ela possa, vamos dizer assim, sentar, algo parecido, tá? Bom, como podemos proceder mediante essa situação de desmaio, né? Então, deixar o ambiente arejado, afrouxar as roupas da vítima, deitar a vítima e, se possível, elevar as suas pernas, né? Então, observe aí essa imagem, né, do fluxo sanguíneo, o que acontece quando se eleva os membros inferiores, né? Nesse caso aí, a circulação ela retorna com mais eficiência e o fluxo, né, de sangue aí na região neurológica, né, cérebro, enfim, ele é retomado, né, e aí a pessoa também vai voltando à sua consciência, né? Em situações também onde talvez a pessoa possa vomitar ou eliminar alguma secreção, né, pela boca, é importante deixar esse paciente em posição lateral de segurança, né? Então, PLS é posição lateral de segurança, porque se caso houver alguma liberação aí pelas vias, pela via oral, não vai ter o risco dessa pessoa broncoaspirar, né, essa sua secreção. Então, a posição lateral de segurança é extremamente eficiente. Outra situação que nós vamos falar é a convulsão, né? Então, a convulsão é a contratura involuntária da musculatura, provocando aí movimentos desordenados, né? É uma situação que pode estar acompanhada com a perda de consciência, né? E a convulsão nada mais é que o quê? Que uma excitação da camada externa do cérebro, né? E isso pode acontecer por eventos isolados, como febre alta, abstinência de álcool ou drogas, ou quando a pessoa ela realmente tem alguma doença psíquica, né? E aí tem alguma alteração nessa camada, colocando aí a vítima mais vulnerável a ter essa intercorrência. As convulsões elas são divididas, né? São subdivididas conforme a sua liberação, vamos dizer assim, né? Nós temos a convulsão de ausência, que é uma convulsão que pode ocorrer em criança, né? E é onde a pessoa ela fica ausente do mundo como um breve período, é como se ela tivesse desligado, né? Então ela se desliga, meio que fica em estátua, né? Por alguns segundos, enfim, depois ela retoma, né? Aí temos a convulsão clônica, né, que é a convulsão onde ocorrem movimentos involuntários de ambos os lados do corpo, então tanto o lado direito quanto o lado esquerdo.
Temos as convulsões mioclônicas, que é os movimentos involuntários da parte superior do corpo, né, e dos membros. Temos as tônicas, né, que é as contrações súbitas dos músculos, né, é muito comum também durante o sono, né, quando tem esse tipo de movimento isolado, né. Temos as atônicas, que envolve a perda do controle muscular, fazendo com que a pessoa desmaia e caia. E temos as tônico-clônicas, né? Tônico-clônicas, que é a combinação dos sintomas das clônicas e das tônicas. E de certa forma é assim as mais comuns, tá? O que fazer nessa situação, né, de convulsão, né? Então, o paciente, né, a vítima, ela tem que ser colocada na posição lateral de segurança, com o mesmo objetivo aí para não broncoaspirar, considerando que a pessoa em convulsão ela pode ter uma liberação excessiva de saliva, né, que é a cialorreia. Então, a posição lateral vai propiciar essa segurança para o paciente. Não colocar nada para abrir a boca do paciente. Colocar uma almofada na cabeça para proteger aí essa região vital, né? Se tratando que ele pode ter movimentos que pode ocasionar lesão na região da cabeça. Afrouxar as roupas apertadas, afastar os objetos que possam machucar essa pessoa durante, né, o decorrer dessa convulsão. Então, se tiver cadeiras, móveis, enfim, tem que deixar livre esse espaço. Não tentar segurar, né, ou limitar os movimentos dessa convulsão, né? Então, a convulsão ela vai começar e ela vai terminar, tá? Então, é só respeitar e esperar esse término, né? Fique com a pessoa até que termine essa convulsão e depois ela vai ter que ter um período de recuperação, né? Depois da convulsão, que é um período onde a pessoa ela ainda pode voltar um pouco confusa, né? Lembrando que como as convulsões, né, os movimentos, ela pode perder o controle da musculatura. Então, é uma pessoa que pode evacuar, ela pode urinar durante esse desenvolvimento aí da convulsão. Então, tem que sempre pensar também na questão de preservar a intimidade desse paciente, ok? Outras situações que nós vamos falar agora é o estado de choque, né? Então, quando a pessoa está em choque, nós já devemos considerar que é um estado grave, né? Pois um choque é quando há o quê? A diminuição do volume sanguíneo, né? Então, o volume sanguíneo está diminuído, consequentemente, os tecidos estão recebendo pouca quantidade de sangue, né? Então, eles estão em uma situação de perfusão inadequada, né? Então, tem pouco suprimento, tem pouco oxigênio para esses tecidos, né? E aí, ocasionando aí mortes de celulares, né? Alterando aí, tendo prejuízos nas funções vitais, né? Então, o estado de choque se caracteriza por esse desenvolvimento, né? Então, é um conjunto de manifestações que resulta de um desequilíbrio entre o volume de sangue circulante e a capacidade do sistema vascular, causado geralmente por choque elétrico, hemorragia, queimadura extensa, ferimentos graves, envenenamento, exposição a extremos de calor e frio, fraturas, emoções violentas, distúrbios circulatórios, dor aguda e infecção grave, né? Então, são situações que pode colocar a pessoa nesse, né? Evoluir a pessoa com esse tipo de intercorrência que é o choque. Mediante todas essas possíveis causas, né, de choque, então nós temos os
né, as divisões desses choques, né? Então, os tipos de choque. Então, eu tenho o choque cardiogênico, que é quando o coração está incapaz de bombear sangue para o resto do corpo, né? Temos o choque neurogênico, que é a dilatação dos vasos sanguíneos devido a uma lesão da medula. Temos o choque séptico, que é causado por uma reação infecciosa, né? Então, o organismo ele está impossibilitado, ele está incapaz, né, de controlar essa infecção. Aí a pessoa entra no choque séptico. Temos também o choque hipovolêmico, que é quando há diminuição do volume sanguíneo no organismo dessa pessoa, né? Já até falamos sobre isso, ocasionando aí, né, tendo como principal causa as hemorragias. E temos também o choque anafilático, né? Que é quando a pessoa tem uma reação severa alérgica, né? Então, todos esses choques se resultam com o mesmo desfecho, né? Que é a incapacidade dos tecidos, né? De ter aí a perfusão, então pouca quantidade de sangue nos tecidos, ok? Como que a pessoa se apresenta, né? Como ela, os sinais e sintomas que ela começa a apresentar quando está entrando, está evoluindo para um choque, né? Então, pele fria e pegajosa, sudorese, a face pálida com expressão de sofrimento, sensação de frio, chegando às vezes até mesmo a ter tremores, náuseas e vômito, a respiração, né, fica curta, rápida e irregular. Então, o que quer dizer curta? Imagine aquela respiração de cachorrinho, né? Isso é uma ventilação curta, né? Uma ventilação superficial, né? Aquela respiração que respira, né, profundamente, né? Costumo brincar com os alunos que não é aquela respiração de apaixonado, tá? Irregular, que não está tendo aí uma frequência, movimentos iguais, né? Estão tendo movimentos irregulares, pode estar tendo pausa, que no caso aí momentos de apneia, né? Quando não tem movimentos respiratórios, tá? Temos aí também, o paciente pode ter a perturbação visual, né? Com dilatação da pupila, brilho nos olhos, né? O pulso fica fraco e rápido, né? Aquela historinha lá da caneta e da agulha, né? Que eu já expliquei também, tá? E o paciente inicia aí um processo de inconsciência, né? Então, começa a perder a sua consciência e enquanto isso não for resolvido, enquanto não ocorre aí um atendimento para reverter essa situação, o paciente pode entrar aí em inconsciência total. Então, como proceder nessa situação, né? Então, realize uma inspeção rápida da vítima para verificar a causa desse choque, considerando aí que pode, né, ter diversas causas, diversos tipos de choque, temos que fazer essa inspeção. Manter a vítima deitada em repouso, controlar qualquer hemorragia externa, caso esse for a causa, né? Verificar se as vias aéreas estão permeáveis, né? Se não está obstruída por alguma coisa, né? Se tiver, deve-se tentar remover o que estiver obstruindo. Se o paciente tem dentadura, né? Mesmo que ele não esteja assim, de fato, obstruindo as vias aéreas, é importante tirar, porque ela de repente pode sim se desencaixar e piorar ainda a situação desse paciente. Execute a reanimação cardiopulmonar se for necessário, né? Se identificar aí que a vítima está em parada cardiorrespiratória, tá? Afrouxar as vestimentas dessa vítima, né? Deixar aí o paciente em posição lateral de segurança, né? Mesma situação aí, né? Caso houver vômito e tal, para não broncoaspirar. Elevar os membros inferiores, né?
no caso aí, se o paciente estiver com pressão baixa, tal. Porém, se o paciente é um infartado, né? Se você identificou que o problema dele é um choque cardiogênico, esse procedimento aí de elevar os membros não é muito recomendado. Por quê? Queira ou não queira, quando você faz essa manobra, nós estamos, vamos dizer assim, fazendo com que o coração trabalhe mais. E se é um choque cardiogênico, a gente já entende que é um coração que não está funcionando muito bem. Então, você vai colocar ele para trabalhar ainda mais? Não vai dar certo, ok? E a minha vítima tem que ser removida imediatamente ao hospital. Então, de certa forma, a gente tem que saber o porquê que está evoluindo para esse choque, para a gente intervir conforme o que está acontecendo. Então, se é uma fratura de medula, se é um infarto, o infarto gerou uma parada, você vai estar resolvendo essa parada com os protocolos de reanimação cardiopulmonar que terá aí essa aula aí nos próximos dias, né? Se o problema é um choque anafilático, que é por uma reação alérgica, então com certeza tem que entrar aí com as condutas alérgicas, né? Então, o paciente que precisa de um atendimento médico, porque é um paciente que vai necessitar de um anti-histamínico, né? Então, medicação, quem é que dá medicação? É médico, não é a enfermagem, ok? Aqui uma imagem dos tipos de choques, né? Que a gente já falou aí pontualmente cada um. Aqui só uma imagem ilustrativa. E aí vamos falar um pouquinho sobre intoxicação e envenenamento, né? Bom, esse é um tipo de intercorrência também bastante grave, né? Então, acontece quando substâncias tóxicas são ingeridas, inaladas ou introduzidas no corpo em quantidade suficiente para causar danos. E esses danos podem ser temporário ou até mesmo permanente, né? Então, vamos dizer assim que esse é o tipo de intercorrência muito comum entre as intercorrências domésticas, né? Que é a questão aí das substâncias tóxicas, né? Dos produtos de limpeza ficando aí de fácil acesso e as crianças tendo acesso a essas substâncias. Então, aqui as substâncias mais comuns, né? Então, produtos utilizados na limpeza domésticas, né? Os venenos utilizados dentro do domicílio, entorpecentes e medicamentos em geral, e alimentos que já estão em processo de deterioração, né? Que pode aí também ser um tóxico, e gases tóxicos também pode ser uma das substâncias aí ocasionando essa intercorrência. Quais são os sintomas que são observados, né, quando ocorre essa situação? Então, queimaduras ou lesões ou manchas no corpo ou ao redor da boca, caso essa pessoa tenha ingerido. O odor, o cheiro, muitas das vezes, desse produto na respiração, no hálito dessa pessoa, vamos colocar aí, né, como criança, que é um dos mais comuns. Então, tem a presença do produto nas roupas, né, porque pode ter aí escorrido, né. Então, é uma forma da gente também estar se orientando aí para ver realmente o que aconteceu, né? A pessoa pode apresentar transpiração abundante, queixa de dor ao engolir, porque pode ter lesionado, né, toda essa parte aí da digestório desse paciente. Queixa de dor abdominal, o paciente pode apresentar náuseas, vômitos e diarreia. Alterações do nível de consciência, como a sonolência. Pode apresentar convulsões, diminuição ou aumento das pupilas, né? Vai depender aí de qual reação o organismo está passando, né? Mediante aí qual
produto que foi ingerido, né? Pode ter alterações no pulso, na respiração e também na temperatura corporal, né? Então, de fato, ao observar, aí observa uma situação estranha, observa ao redor, viu o frasco, né, do produto químico, a criança está com presença desse produto na roupa, né? Você olha para a criança, tá com um comportamento diferente, muitas das vezes a criança sabe que não pode fazer. Então, de imediato, até que o organismo dela começa a responder, né? Às vezes você vê a criança meio que com medo já, porque sabe que fez coisa errada, né? Então, isso é muito comum acontecer. Sintomas do envenenamento por contato, né? Então, nesse caso aqui é quando tem o contato, né, na pele, né, da pessoa com o produto químico, né? Então, o que vai acontecer? Então, possivelmente essa pele ela vai começar a desenvolver manchas, pode desenvolver coceiras, irritação nos olhos quando isso deve ter respingou, né, nos olhos esse produto. A pessoa pode apresentar dor de cabeça e também a temperatura da pele aumentada. Sintomas do envenenamento por inalação. Então, a pessoa pode apresentar respiração rápida, tosse, olhos irritados. E claro que isso pode variar, vai depender do que realmente foi inalado, do veneno que foi inalado. Então, isso também pode alterar. Então, como agir em casos de intoxicação e envenenamento? Então, afrouxar as roupas da vítima, retirar as roupas que foram contaminadas com o produto. Nunca provoque o vômito da vítima. Se por acaso tiver vômito espontâneo, ok, aí mantém aquela posição lateral de segurança como nós já falamos, né? Remover a vítima para um local arejado e iniciar as massagens cardíacas caso houver aí a presença e for identificado a parada cardiorrespiratória, né? Então, de imediato, não se faz nada. Intra-hospitalar terá condutas para que remova essa intoxicação do organismo da vítima, principalmente quando foi ingerido, né? Então, nós temos o carvão ativado, que serve para neutralizar alguns químicos, né? Temos a lavagem gástrica, também utilizado para essa situação, tá? Mas, de fato, se caso isso acontecer, né, em ambiente extra-hospitalar, será esse as condutas. No caso de quando é por contato, se retira, né, a roupa, se caso tiver, enfim, e faz a lavagem por água corrente em abundância, né? Igual falamos também lá no caso de queimadura. Então, são situações bem parecidas, que a queimadura é por produto químico, né? Então, você retira e faz aí a higiene, a limpeza do local com bastante água em água corrente, né? Isso é importante. Essa imagem aqui é uma imagem onde a gente precisa deixar bem visível, né? Que é a questão da prevenção, né? O que a gente pode fazer para prevenir o envenenamento por medicamentos, né? Então, veja só, muitas das vezes, quando a criança está doente, a gente usa algumas frases, né, para fazer com que a criança consuma essa medicação sem dar grandes trabalhos, né? Então, a gente fala que o remedinho é doce, que o remedinho é para você ficar forte. Então, a criança começa a criar um desejo desnecessário para essa medicação, né? Então, obviamente que os medicamentos só podem ser tomados em caso de orientação médica. Os medicamentos devem ficar trancados, longe do alcance de criança. Os produtos de limpeza
deve ser separado dos alimentos, né? E também em local de difícil acesso. Nunca colocar em embalagens que podem ser embalagens reutilizadas, né? Então, colocar o produto na embalagem do refrigerante, coisas desse tipo, porque a criança pode consumir achando que era aquele tal, né? Aquele tal produto, aquele tal alimento ali que estava na embalagem, tá? Então, sinais de alerta, né? Então, respiração difícil, a pessoa pode desmaiar, começar a vomitar, pode ter convulsão, né? E o que deve fazer? Então, nunca provoque o vômito, como nós falamos. E outra coisa importante, que quando for ao médico, se possível, leve a embalagem do produto, né? Que a criança tomou, ou da medicação, enfim, para que o médico possa se orientar melhor quanto às condutas, né? O tratamento dessa criança, ok? Estamos falando criança, mas como eu falei, isso pode acontecer com qualquer um, né? As crianças, elas são mais suscetíveis a esse tipo de acidente.